Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre a criação de tabela dinâmica e lista de seleção usando o LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc é um programa de planilha eletrônica, isto é, para a criação de tabelas com colunas de dados, permitindo ao usuário o processamento dos dados usando funções, inclusive relativas à organização de dados. Nesta apresentação, a criação de uma lista de valores selecionáveis para ocupar uma célula e de tabela dinâmica é discutida e exemplificada usando dados de setores da bolsa, a B3. Para exemplificar a criação de tabelas dinâmicas e, posteriormente, a criação de listas suspensas, vamos utilizar dados sobre os setores das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, que estão disponíveis no site da B3, através do link disponível no canto direito desta tela. Os dados não são disponibilizados pela B3 da forma como estão aqui exibidos e precisam de um procedimento de preparação para poderem ser utilizados nos exemplos a seguir. Mas eu vou descrever a preparação destes dados na parte final deste vídeo, porque foge um pouco do escopo do que nós pretendemos ensinar, que é a criação de tabelas dinâmicas e de listas suspensas. Ferramenta Dados, Tabela Dinâmica. Comecemos com uma planilha que tem 3 colunas A, B e C para a lista de setores econômicos, subsetores e segmentos das empresas listadas na Bolsa de Valores B3. Nós queremos saber quantos segmentos existem por subsetor. Então, vamos selecionar as 3 colunas e vamos no item de menu Dados, Tabela Dinâmica, Inserir ou Editar. A seleção atual. Vamos selecionar os campos setor econômico, subsetor, e vamos no campo de dados, vamos trocar, não queremos saber a soma, nós queremos fazer uma contagem. Apertemos OK, uma nova aba na planilha é criada, com 3 colunas. E na terceira coluna, nós temos a contagem da quantidade de segmentos para cada subsetor. Vamos agora fazer um segundo exemplo de tabela dinâmica, com os mesmos dados de setores da Bovespa. Vemos aqui em Dados, Tabela Dinâmica, Inserir ou Editar. Seleção atual. Só que agora nós vamos filtrar por setor econômico. Vamos exibir os subsetores e vamos contabilizar quantos segmentos cada um deles possui. Pressionamos OK, criamos uma nova tabela dinâmica. Vamos ampliar as colunas. Bom, agora nós temos aqui uma caixa de seleção, uma lista suspensa, onde você pode marcar o setor. Aqui, no caso, todos estão marcados. Vamos verificar agora só materiais básicos. Bom, esses são os subsetores do setor materiais básicos e a quantidade de segmentos que cada um possui. Agora vamos ver mais um recurso das tabelas dinâmicas, que é o campo de coluna. Para isso, nós vamos marcar com coluna o setor econômico, como campos de linha, subsetores, e vamos organizar a quantidade
de subsetores por setor econômico. Pronto. Agora temos uma das colunas, a coluna de setores, organizada como colunas da tabela dinâmica, e a coluna dos subsetores, organizada como linhas da tabela dinâmica. E a quantidade de segmento. Lista suspensa com a ferramenta dados validação. Bom, agora, baseado nos dados das colunas A e B, copiados, respectivamente, para as colunas E e D, nós vamos aprender a fazer uma lista suspensa. Bom, a lista suspensa vai ser programada aqui, na primeira linha da coluna E e na primeira linha da coluna D. Na primeira linha da coluna D, vai ser uma lista suspensa simples, porque os itens que você poderá selecionar são os itens copiados aqui da coluna A para a coluna E, sem repetição, porque na coluna A eles estão repetidos. E na coluna D, baseado no item que eu selecionar aqui na célula E1, vai aparecer um conjunto de opções diferentes na segunda caixa de seleção ou lista suspensa. Aqui são os subsetores do setor bens industriais. Pode ver que são os mesmos que estão aqui embaixo. Tá? Máquinas e equipamentos, transporte, construção e engenharia. E se eu trocar aqui para, por exemplo, materiais básicos, é um outro conjunto de subsetores que vai aparecer nessa lista suspensa. Primeiro, selecione a célula E1 para criar a primeira lista suspensa, usando o item de menu Dados, Validação. Nós vamos usar como critério intervalo de células, vamos permitir células em branco, vamos ordenar as entradas em ordem crescente, e a origem dos dados é fazendo referência à aba Listas e ao conjunto de células E2 até E12. Terminando a configuração, pressione o botão OK. Para a segunda lista suspensa, que o conteúdo selecionável varia conforme a opção selecionada na primeira lista suspensa da coluna E, nós vamos ter que preencher automaticamente o conteúdo das células da coluna D em função do conteúdo da célula na coluna E, que foi selecionado. Então, perceba, nós vamos usar aqui a referência cifrão E, cifrão 1, que fixa sempre o valor da célula E1, e vamos permitir variar o valor da célula a ser preenchida, conforme o conteúdo na coluna A. Então, aqui na linha 2, se a célula selecionada E1 for igual à célula A2, nós vamos preencher com o conteúdo em B2. Caso contrário, nós vamos deixar a célula vazia. Então, nós vamos criar uma espécie de filtro, arrasta para o restante das células. Nós vamos criar uma espécie de filtro. Todas serão iguaizinhas. Se
o valor em A3 foi igual ao valor selecionado em E1, preenchemos com o valor de B3, caso contrário, deixamos vazio. Aqui não vai ficar vazio, porque o valor em A4 é exatamente igual ao valor selecionado em E1, portanto, copiamos o valor de B4, mineração, para essa célula. E por aí vai. E aí, trocando o valor selecionado aqui em E1, nós vamos trocar as opções da lista suspensa D. Portanto, agora na hora de criar a segunda lista suspensa para as opções na coluna D, nós procedemos da mesma maneira que fizemos na lista suspensa da coluna E. Basta selecionar o item de menu Dados, Validação. O critério é intervalo de célula. A origem será a aba Cifrão Listas, ponto, Cifrão D, Cifrão 2, dois pontos, Cifrão Listas, ponto, Cifrão D, Cifrão 33. Porque nós temos no máximo 33 opções selecionáveis. A depender se elas vão aparecer ou não na lista de seleção, a depender do valor selecionado na célula E1, que é o que nós já programamos na coluna D anteriormente. Agora, vamos mostrar o procedimento de preparação dos dados da classificação setorial das empresas da B3, que foram usados nos exemplos de tabelas dinâmicas e de listas suspensas, também chamadas de lista de seleção. Embora o procedimento não seja trivial para um estudante de nível básico do Calc, é uma oportunidade para aprender alguns recursos interessantes das planilhas eletrônicas. No site da B3, cujo link nós já citamos aqui nesta apresentação, você pode consultar os setores, subsetores e segmentos das empresas negociadas na Bolsa. Materiais básicos, que a gente já mostrou, por exemplo, bens industriais. E você pode baixar o arquivo no formato de uma planilha Excel. Vamos agora limpar os dados desnecessários na planilha baixada do site da B3. Primeiro, vamos selecionar as linhas de 1 a 6 da planilha, pressionar Ctrl- para que a janela Excluir Células apareça, marcar a opção Excluir Linhas Inteiras e apertar o botão OK. Depois, nós temos que apertar as teclas Ctrl, Shift e Space para poder selecionar todas as células desta aba da planilha. Em terceiro lugar, no item de menu Formatar, Mesclar e Desmesclar Células, selecionar o item Desmesclar Células, porque nós temos as células do cabeçalho setor econômico, subsetor e segmento mescladas. Observe, a linha 1 e 2 estão mescladas. Então, a gente pressiona e a gente consegue desmesclar. Tá? Em quarto lugar, apertar as teclas Ctrl Shift L para ativar a ferramenta Autofiltro para todas as colunas selecionadas. Ele vai perguntar se você deseja utilizar a primeira linha como cabeçalho da coluna. Sim, é o que eu quero que seja. Tá? Pronto, aqui agora nós temos cabeçalho da coluna. Tá? Então, agora nós vamos clicar no botão à direita da célula C1, tá?
e escolher a opção né, não vazio. Ótimo. Aí, com isso, nós vamos filtrar apenas as células não vazias nesta coluna, tá? Vamos agora filtrar as linhas repetidas para poder eliminá-las. Vamos desmarcar a opção todos e escolher setor econômico, tá? E pressionar o botão OK. Agora nós temos várias linhas de cabeçalho repetidas na planilha da B3. Nós vamos selecionar todas elas e vamos, de novo, pressionar as teclas Ctrl- para poder excluir a linha inteira. Bom, vamos agora preencher as linhas vazias com o conteúdo da célula imediatamente anterior. Usar a função índice sobre a coluna A, fazendo referência à linha anterior com a função linha e a coluna atual com a função coluna. Copie o comando para todas as células em branco da coluna A. Você deve utilizar o autofiltro para exibir somente as células em branco e poder copiar a fórmula que permite preenchê-las automaticamente. Depois você deve fazer o mesmo para a coluna B, até que não existam mais células em branco. Obrigado por assistir à minha apresentação até o final. Estude e pratique os procedimentos que foram descritos sistematicamente neste tutorial. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar este professor a elaborar mais tutoriais passo a passo para os alunos do FB e o público do YouTube.